Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das profecias mais intensas e discutidas de toda a Bíblia, a grande batalha que está lá em Ezequiel, capítulos 38 e 39. Mas olha, esquece aquela ideia de que isso é só uma previsão de guerra, tá? O que a gente tem aqui é uma história fantástica sobre o controle absoluto de Deus, sobre a proteção dele e principalmente sobre como ele usa até os piores cenários para revelar a sua glória para o mundo inteiro, de um jeito que ninguém jamais vai esquecer. Para a gente sentir o peso real dessa profecia, vamos tentar imaginar a cena. Pensa só, século VI a.C. O profeta Ezequiel está exilado, longe de casa, lá na Babilônia. E a notícia que chega é a pior possível. Jerusalém, a cidade sagrada, e o templo, o coração da fé deles, foram totalmente destruídos, viraram um monte de escombros. A pergunta que não saía da cabeça do povo era essa aqui. Será que é o fim? Deus nos abandonou de vez? Parecia que a promessa tinha se quebrado. E é justamente nesse momento, no auge do desespero, que Deus entra com uma visão que vai mudar tudo. Então, a nossa jornada por essa profecia incrível vai ser dividida em 4 partes. Primeiro, a gente vai entender como uma promessa de esperança surge no meio de tanta incerteza. Depois, vamos ver uma conspiração gigantesca se formando contra a paz. Aí vem o clímax, o juízo sobrenatural de Deus. E para fechar, a gente vai ver as consequências de uma vitória que não só salva, mas restaura tudo por completo. Ok, vamos começar do começo. Uma promessa que nasce no meio da incerteza. Para a gente entender de verdade a esperança que Deus oferece aqui, primeiro a gente precisa sentir a dor daquele povo. Sabe, essa promessa não apareceu num tempo de paz e tranquilidade, não. Pelo contrário, ela veio como uma resposta direta à maior tragédia da história de Israel até aquele momento. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Isso aqui não é só história, é o raio-x de um desastre. A nação foi desfeita. O templo, que era o símbolo da presença de Deus, foi para o chão. O povo espalhado. E é para essa gente que tinha perdido absolutamente tudo que Deus faz uma promessa que soa quase inacreditável. Olha, eu não vou só trazer vocês de volta para casa. Eu vou garantir a segurança de vocês para sempre. E como costuma acontecer, junto com a promessa de paz, surge uma ameaça gigantesca. A profecia nos apresenta um personagem chamado Gog, que é o líder de uma conspiração enorme. O plano dele, que é movido por pura maldade, vai se tornar, sem que ele perceba, o palco perfeito para Deus mostrar o seu poder de uma forma espetacular. O fascinante aqui é essa lista de aliados. Ezequiel vai citando nações que o pessoal daquela época conhecia bem. Hoje, os estudiosos ainda debatem as localizações exatas de cada um. Mas o ponto principal é claro. É uma coalizão militar gigantesca, uma espécie de eixo do mal da antiguidade. Todos marchando juntos com um só objetivo. E aqui, gente, tá o pulo do gato para entender essa profecia. Ela é menos um mapa geográfico e mais um símbolo poderoso. A questão não é tanto ficar apontando o dedo para países específicos no mapa de hoje, mas sim entender o que Gog e sua turma representam. Eles são a personificação de toda a hostilidade do mundo contra o plano de Deus. É a oposição global se unindo para um confronto final. E qual é a motivação de Gog? Bom, ele olha para um Israel que finalmente encontrou a paz, está próspero e, na visão dele, totalmente indefeso, sem muros. A tranquilidade do povo de Deus acaba despertando a ganância dele. O plano é cruel de tão simples: saquear e destruir o que parece ser uma presa fácil. E aqui que a gente vê uma coisa incrível, um paradoxo da soberania de Deus. Gog está agindo por conta própria, seguindo o seu plano maligno. Mas, ao mesmo tempo, Deus declara que é Ele quem está trazendo Gog contra a sua terra. Ou seja, Deus usa a própria maldade e a intenção do inimigo para cumprir o seu propósito maior, que é revelar a sua santidade e a sua glória para o mundo inteiro ver. E nesse ponto, a história dá uma virada de 180 graus. Diante desse exército imenso, a gente não vê uma resposta militar de Israel. A salvação não vai vir de espadas ou escudos. A vitória aqui vai ser uma demonstração espetacular, direta e inconfundível do poder de Deus. Olha só quais são as armas de Deus nessa batalha. Não são exércitos, são os próprios elementos da natureza. Um terremoto, peste, fogo, enxofre e o mais impressionante, a confusão. Deus faz com que eles se virem uns contra os outros e se destruam. É uma lição muito poderosa. O mal, no final das contas, sempre acaba se consumindo. A semente da sua própria destruição já estava ali, na sua própria conspiração.
Essa frase é o coração de tudo. E saberão que eu sou o Senhor. O objetivo final dessa batalha não é só defender Israel, é a revelação de quem Deus é para o mundo inteiro. Cada ato de juízo tem um propósito muito maior: ensinar a todas as nações, de uma vez por todas, quem é o verdadeiro Senhor da história. Mas a história não acaba com a destruição do inimigo. O capítulo 39 vai detalhar o que acontece depois, e as consequências são tão importantes quanto a própria batalha, porque elas revelam o propósito de Deus de uma forma ainda mais profunda. Para pensar nesse número: 7 meses. Esse é o tempo que o povo de Israel vai levar só para purificar a terra, enterrando os mortos. O número 7 na Bíblia muitas vezes simboliza a perfeição, algo completo. E aqui ele mostra a dimensão da vitória. Foi uma derrota tão esmagadora que suas marcas ficaram na terra por meses. E a simbologia continua forte. Durante 7 anos, as armas do inimigo, que foram feitas para destruir, vão ser usadas como combustível. Consegue imaginar isso? O arsenal que foi criado para acabar com Israel se torna a fonte de calor e energia que sustenta a nação. É a inversão definitiva que só Deus pode fazer. Ele transforma a ameaça em bênção. O impacto dessa vitória tem 2 lados. Para fora, para o mundo, é uma prova clara do poder de Deus. Mas para dentro, para Israel, o impacto é espiritual. É como se uma luz se acendesse, um momento de clareza em que eles finalmente entendem: o exílio foi consequência da nossa desobediência, mas essa salvação é pura graça e fidelidade de Deus. E agora a gente chega no verdadeiro clímax da profecia. A maior vitória não foi no campo de batalha, mas acontece no coração das pessoas. A promessa final é o derramar do Espírito de Deus. Isso significa que a restauração não vai ser só por fora, com segurança e prosperidade, mas vai ser por dentro. Deus não vai apenas proteger seu povo, ele vai transformar seu povo de dentro para fora. A profecia de Ezequiel, então, atravessa os séculos com uma mensagem muito clara. Não importa o tamanho da conspiração, não importa a profundidade da crise, a história está firmemente nas mãos de um Deus soberano. Ele sempre age para redimir seu povo e para glorificar o seu nome. E isso deixa uma pergunta para a gente hoje. Saber que Deus tem esse controle sobre tudo. Como essa verdade fortalece a nossa fé diante dos gigantes que a gente enfrenta no nosso dia a dia?